Apreensões de ouro no norte do país chamaram a atenção da polícia essa semana por dois motivos: a quantidade de barras e a forma como o transporte era feito. O material, avaliado em cerca de 80 milhões de reais, foi levado para um laboratório em Brasília, onde equipamentos modernos vão ajudar a rastrear a origem desse ouro. Duas grandes apreensões de ouro em menos de 48 horas. Uma delas, a maior da história já feita pela Polícia Rodoviária Federal. 103 quilos em Boa Vista e 40 quilos em Altamira, no Pará. Em Boa Vista, o casal que estava numa caminhonete foi parado pela polícia e despertou desconfiança. Foi notado ali respostas incoerentes, e contraditórias. Os ocupantes do veículo estavam visivelmente preocupados e nervosos. Mesmo o veículo novo, ele estava com suas partes internas, como os painéis e portas, com sinais de terem sido mexidos. Os policiais encontraram 145 barras de ouro dentro do carro, boa parte em fundos falsos. O valor, cerca de 63 milhões de reais. Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, dirigia a caminhonete. A PRF suspeita que ele teria saído de Manaus com destino a Boa Vista. Ele foi preso na hora. A caminhonete está em nome da construtora e transportadora AJL. Fomos até a sede da empresa, mas não encontramos ninguém. A empresa está instalada na zona leste de Manaus, dentro deste pátio com várias carretas que pertencem a uma outra transportadora que funciona ao lado. Nós conversamos com os funcionários dessa transportadora que disseram que a JL montou o escritório neste lugar há menos de um ano e que os responsáveis pouco aparecem por aqui. Deixe sua mensagem na caixa postal. Tentamos contato com a JL, mas não encontramos nenhum representante da empresa. Em nota, a defesa de Bruno afirmou que confia que os fatos serão devidamente esclarecidos. Disse ainda que Bruno se colocou à disposição da justiça e vai enfrentar as acusações com serenidade. Na apreensão em Altamira, no Pará, os 40 quilos de ouro foram avaliados em 20 milhões de reais. Os 2 carregamentos de ouro apreendidos foram levados até este laboratório em Brasília. Aqui começou o trabalho de identificação para descobrir a origem dessa carga tão valiosa. A gente tem uma ouroteca, que é como se fosse uma biblioteca, mas não é de livros, é uma biblioteca de ouro. Funciona como um banco de dados que revela as características do ouro e a qual região do país ele pertence. A perícia desse material deve levar entre 2 e 4 meses. Muitas vezes a gente demorava mais de um ano para receber um resultado, para ter um laudo pericial. Ficou bem mais rápido graças a esses equipamentos modernos que chegaram do Japão e dos Estados Unidos e estão sendo usados há um mês. Com eles é possível analisar outros componentes e partículas presentes nestas barras. Isso é fundamental para descobrir a origem. Aqui no laboratório do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, a primeira etapa acontece nesse equipamento, o equipamento de fluorescência de raio-x. Nessa fase, é possível descobrir se o material de fato é ouro e quais são as maiores partículas que estão associadas a esse ouro. A segunda etapa acontece nesse equipamento, um sistema de laser que atinge a amostra e provoca um vapor com partículas ainda menores. E aí tem uma terceira fase desse processo que acontece nesse outro equipamento, um analisador químico que vai fazer uma análise dessas partículas, identificar componentes ainda menores e ao final desse processo os peritos conseguem identificar uma espécie de DNA do ouro, a assinatura da origem desse ouro, ou seja, descobrir exatamente de qual lugar esse ouro foi retirado. Hoje, a Polícia Federal, a ciência, consegue ler a marca que a natureza faz quando forma o ouro e a gente consegue identificar a origem disso. A PF vai investigar também se há alguma ligação entre as apreensões em Boa Vista e em Altamira. Não é só a usurpação da riqueza do país por criminosos. Há um comprometimento real de vidas. Há mortes de indígenas, mortes de ribeirinhos que são impactados por essa contaminação nos rios, essa contaminação que o garimpo ilegal faz. Até 2023, no Brasil, bastava a palavra do vendedor para atestar que a origem do ouro era legal.
Há 2 anos, o Supremo Tribunal Federal mudou isso e o governo tornou obrigatória a emissão de nota fiscal eletrônica, dificultando a ação dos criminosos. Desde então, a polícia tem percebido uma mudança no padrão do contrabando de ouro no país. Eventualmente, muitas vezes saía pelo aeroporto de Guarulhos. Começamos a perceber uma mudança por saída via terrestre, sobretudo em fronteiras como a Venezuela, Guiana. Para a polícia, também mudou o perfil dos criminosos que transportam o ouro. Eles levam as próprias famílias, inclusive crianças, em carros de luxo para disfarçar. Foi assim nas 2 apreensões da semana, em Roraima e no Pará. Tentaram ludibriar a segurança pública, a fiscalização, com um veículo trafegando com uma família, né, com uma criança. Isso nos chamou bastante atenção. Em Altamira, quem dirigiu o carro era Laércio Francisco Pedroni, que viajava com esposa e filhos. Ele e a mulher foram presos. Ela já está em liberdade. Ele recebeu o valor de R$ 1.200 por dia de trabalho. Não era área legalizada. Também não era área indígena. Ele não tem um potencial conhecimento da ilicitude do fato. A polícia já identificou a participação do crime organizado no contrabando de ouro no Brasil. Uma migração da criminalidade organizada, daquele tipo de criminalidade típico, né, de narcotráfico, para crimes ambientais, de madeira e de ouro. Por isso que a gente faz essas investigações aprofundadas para trazer também crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, para que eles realmente respondam na medida da sua culpabilidade por essa mineração e esse transporte ilegal de ouro.